Nesse exemplo, a gente vai resolver um limite de uma função de duas variáveis, é essa que está aqui no exemplo, limite quando x e y tendem a 0, 0, x² y, x na quarta mais y ao quadrado. Bem, primeira coisa sobre um limite de uma função de duas variáveis. Diferente de quando eu tenho uma função de uma variável só, que bastava eu verificar se os limites laterais dessem o mesmo valor, então o limite da função existe e é aquele valor que eu encontrei quando calculei os limites laterais. Quando eu estou falando de uma função de duas variáveis, não existem só o lateral à direita e o lateral à esquerda a ser verificado, existem infinitos caminhos que tendem ao ponto 0, 0. Então, por exemplo, aqui no plano cartesiano, 0, 0 é a origem. Como eu posso me aproximar por esse ponto tanto pela esquerda quanto pela direita, também posso me aproximar por cima, por baixo ou por outros caminhos que se aproximem desse ponto 0, 0. Então, uma coisa que a gente faz é escolher dois caminhos distintos para testar se com esses dois caminhos distintos que eu escolhi, eu já encontrar valores diferentes para o resultado do limite, então significa que esse limite aqui não existe, porque eu já encontrei duas possibilidades diferentes para o resultado. A gente sabe que quando o limite existe, ele é único, sempre deve dar o mesmo valor. Caso eu escolha 3, 4 caminhos e o valor se repita, bom, aí esse cara é um candidato a ser o limite dessa função e eu devo usar a definição para provar que de fato esse limite está correto. Quais caminhos a gente vai usar? A primeira possibilidade que a gente vai testar é o caminho y igual a x, que é a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Então, quando eu me aproximo de 0, 0, por pontos que moram em cima dessa reta, eu quero saber qual é o resultado desse limite. Então, eu vou testar o caminho y igual a x. Então, limite quando x e y tende a 0, 0, a função é x² y sobre x na quarta mais y ao quadrado. Então, aonde tem y, eu vou trocar por x. Esse limite vai ficar limite quando x tende a 0. Aqui ficaria x tendendo a 0, 0. Não é usual, a gente escreve uma vez só, x tendendo a 0. X ao quadrado, no lugar de y eu vou escrever o x. X na quarta, no lugar do y eu vou escrever o x, e ele estava elevado ao quadrado. Então, aqui eu posso calcular o produto, né? X ao cubo sobre x na quarta mais x², e ainda antes de resolver o limite, colocar em evidência um x² no denominador, e aí poder simplificar com o x ao cubo que está aqui em cima no numerador dessa expressão. Aqui é o quadrado. Ao quadrado em evidência, fica x² mais 1. Esse é o cubo, eu simplifico com o x² aqui, então fica limite quando x tende a 0 de x sobre x² mais 1. Quando x tende a 0, o numerador tende a 0 e o denominador tende a 0 mais 1. 0 dividido por 1, 0. Então, pelos pontos que moram em cima da reta y igual a x, o resultado desse limite deu 0. Agora eu vou tentar uma outra possibilidade. É sempre bom tentar um caminho que não seja com a mesma característica do anterior. Como assim característica, né? Esse aqui é um caminho linear, se aproximando do 0, 0. Agora eu vou escolher um caminho que não é linear, o caminho y igual a x ao quadrado. Então, eu vou me aproximar do ponto 0, 0 por pontos que moram em cima da parábola y igual a x ao quadrado. Então, aqui, da mesma forma como a gente fez antes, sobre o limite das duas variáveis que a gente está tentando decidir se existe e quanto vale, aonde tem y, eu vou colocar x ao quadrado. Então, fica limite quando x tende a 0, x ao quadrado, onde tem y eu troquei por x ao quadrado, aqui x na quarta mais x ao quadrado. Então, nós ficamos com limite quando x tende a 0, x na quarta no numerador, x na quarta mais x na quarta, porque 2 vezes 2 é 4.
que é a mesma coisa que escrever limite quando x tende a zero, x na quarta sobre 2x na quarta. Posso simplificar o x na quarta, limite quando x tende a zero, 1/2. Limite da constante, a própria constante. Então, o que aconteceu aqui? Por um caminho, o caminho y igual a x, eu encontrei o resultado do limite zero. Pelo caminho y igual a x ao quadrado, eu encontrei o resultado do limite 1/2. Bom, se eu já encontrei dois possíveis valores diferentes para o resultado desse limite, é correto afirmar que esse limite não existe, porque se ele existisse, para qualquer caminho que eu escolher, tinha que dar sempre o mesmo valor, o que não aconteceu aqui. Então, com as duas possibilidades que a gente testou, esse limite aqui não existe.